Durante o século XVI, piratas japoneses dominaram a costa chinesa, saqueando as pequenas cidades e aterrorizando os cidadãos. Agora, um comandante junto com 3.000 soldados vai à luta contra 20.000 soldados inimigos para derrotar os invasores. O filme que vamos recapitular é Deus da Guerra, de 2017. O filme se passa no século XVI ao longo da costa chinesa. Durante o reinado do imperador Jiajing da dinastia Ming, piratas japoneses atacaram o litoral da China por causa do boicote marítimo, onde o comandante Yu Daiyu de Zhejiang o cercou por 5 meses. Agora lidera milhares de soldados Ming para atacar as barricadas dos piratas japoneses. Devido à vantagem dos arqueiros e unidades de armas em uma área elevada, os soldados de Ming foram facilmente superados em número. Enquanto o Wokou abre o portão e libera seus ronins, então Yu ordena que eles recuem. Após a batalha, o general mestre Yamagawa e o restante dos soldados japoneses assumiram a vitória naquele dia. Um soldado até zomba deles por sitiarem o mesmo dia com as mesmas estratégias. De volta ao seu lugar, Yu cuida de seus ferimentos, e o comandante supremo de Zhejiang, Hu Zongxian, o apresenta ao comissário militar regional assistente Qi Jiguang. Ele diz que a corte imperial está perdendo a paciência e o aconselha a descansar um pouco. Hu Zongxian então passa o comando para Qi Jiguang. Alguns meses depois, Qi lidera o exército Ming para lutar contra os piratas em Sengong com Lu Nan como braço direito. Os soldados observam há dias e questionam por que Qi está atrasando. Então, numa noite chuvosa, quando os piratas estão festejando, os soldados sugerem atacá-los. Ainda assim, Qi afirma que a mudança será previsível. E na manhã do dia seguinte, enquanto todos estão dormindo, Qi decide lançar sua emboscada contra os japoneses porque eles baixaram a guarda. Eles destroem as barricadas dos Wokou com canhões e diminuem seu número com a ajuda de suas habilidades de luta. O general dos piratas conclui que eles devem recuar, ao qual Yamagawa discorda. Ainda assim, o general insiste que não podem permitir mais baixas. Como parte da estratégia, General Yu chega e encontra as tropas de Qi no momento em que o portão é aberto. Eles inspecionam a área e não veem nada além de fragmentos de prata deixados pelos piratas. Um aldeão aproxima-se de Qi e diz-lhe ser cativo e que mais prisioneiros precisam ser libertados. Enquanto eles seguem o homem para libertar os prisioneiros, Yu percebe que um deles tem uma arma. Então ele imediatamente informa seus companheiros. Isso leva a outro conflito entre os soldados Ming contra os japoneses. Os Ming os derrotam e eles decidem recuar. Depois de algum tempo, o comandante supremo junto com Lu Jiabin do Serviço Secreto Imperial chega ao campo de batalha em Sengong. Eles vieram punir o general Yu por deixar os piratas escaparem, e ele não tem escolha a não ser aceitar a sentença que lhe foi dada. Alguns dias se passam e Qi o visita em sua cela de prisão, e eles ainda travam uma batalha amigável para mostrar suas habilidades. Na manhã seguinte, o comandante Qi e sua esposa, Madame Qi, passam o dia juntos em Zen. Eles almoçam em uma lanchonete onde alguns soldados Ming estão bêbados e começam uma confusão. E Qi termina dando-lhes uma boa surra. Mais tarde, naquele dia, nas planícies da cidade de Zen, eles gostam de jogar queda de braço, onde ele intencionalmente deixa sua esposa vencer. Posteriormente, um artesão apresenta sua criação ao Qi, um cavalo de lama, um equipamento feito de madeira que você pode usar para patinar na lama. Então, eles param na vila de Yuwu, onde testemunham os aldeões lutando contra os residentes de Yongkang pelo ouro e minérios que podem adquirir nas minas. De acordo com Zhao Daha, magistrado do condado de Yuwu, a casa deles é pobre e árida. Os aldeões se esforçam muito para supervisionar o único lugar onde podem reunir suas riquezas. O pau quebrando, pai, eita boa! Briga na baixa, pai! Eita boa! Ele imediatamente se reporta ao comandante Hu. Qi decidiu qual tropa de soldados deseja treinar. Depois de muita conversa, Qi consegue convencer a ele, e o comandante concede suas necessidades financeiras para treinar os soldados de sua escolha. A próxima cena mostra Qi e seus companheiros na aldeia de Yuwu. Os moradores ficam na frente do magistrado, explicando que estão convidados a ingressar no exército. Da Cheng, um dos aldeões, recusa seriamente a proposta e declara que quem concordar será seu inimigo. Os aldeões submetem-se à sua resposta com grande confiança e respeito por ele. Ele acrescenta que estão fazendo com que eles se juntem ao exército para assumir o controle de suas minas. Depois disso, Qi passa pelas minas em Yuwu, onde testemunha
testemunha os homens forjando seus remos. Eles pedem que Da Cheng fale com eles e o convença a se alistar no exército. Ele garante que eles os protegerão dos jovens aldeões Kang e de seus verdadeiros inimigos, os piratas japoneses. Para encerrar a troca de diálogos, eles decidem resolver a decisão com um duelo, que Ki atende alegremente ao pedido de Da Cheng. Eles lutam com os punhos e, eventualmente, Ki afirma que aceita a rendição de Da Cheng depois de derrubá-lo, o que ele desaprova. Eles se movem pela mina, Ki evitando todos os ataques. Então, durante uma das agressões de Da Cheng com um bastão de madeira, ele atinge uma das plataformas de madeira dentro da mina que as crianças estavam. Todos correm para segurar e conseguem botar no lugar. O duelo está resolvido e Da Cheng agora é persuadido a se juntar a ele e seus homens no exército, juntamente com sua promessa de manter as minas protegidas. Em Zan, os soldados treinam diariamente para se prepararem para a batalha contra os piratas japoneses. Eles praticam o uso de lanças, espadas, canhões e flechas e são lembrados de obedecer às ordens de seu general. Eles trabalham consistentemente mesmo após a mudança das estações. Mestre Yamagawa e o general conduziram suas estratégias de guerra no navio dos soldados japoneses. Yamagawa informa que os Ronins de Kahata já partiram para Ningai. Ele relembra a luta deles em Sengong, dizendo que eles deveriam ter contra-atacado Ki. No entanto, o general constatou que, para vencerem, deveriam posicionar Ronins em Ningai para fazer as tropas de Ki viajarem e lutarem em um dia. Enquanto isso, Kei e os outros comandantes também discutem em sua residência. Em relação aos números, eles estão em desvantagem significativa por terem apenas 3.000 homens em comparação com os piratas japoneses que têm 20.000. O comandante Hu ordena agressivamente que eles acabem com os piratas o mais rápido possível, pois estão cientes de que os piratas em Ningai ainda não agiram. Ki corajosamente diz que está disposto a morder a isca e conclui liderar seu novo exército até Ningai para atacar os inimigos de lá. No dia seguinte, eles viajam para Ningai, o que é considerado uma missão suicida. Em Ningai, os Ronins esperam pelo exército Ming liderado por Ki. Ao observarem o exército se aproximando rapidamente, o general Kahata ordena que lancem um ataque. Ki percebe que os Ronins não contam com 20.000 e percebe que pode haver uma emboscada, e eles têm que dividir seus homens. Os Ronins atiram neles com canhões, mas seus escudos são impenetráveis. Eles atacam rapidamente o inimigo, sem saber da escavação que guarda horizontalmente o exército Ming. Os Ronins caem no buraco e perdem sua posição, fazendo com que os soldados Ming fiquem no terreno elevado e tenham vantagem no domínio da batalha. Depois que Kahata ordenou que eles recuassem, mais de 300 homens morreram por causa deles, enquanto os Ming tiveram apenas alguns soldados feridos. Depois de um tempo, um mensageiro diz a Ki que há soldados japoneses avistados perto de Shin'e. Ki examina a situação e reconhece que o verdadeiro alvo dos japoneses é Taizhou. Além disso, ele afirma que está tranquilo porque sua esposa está em Shin, e ele confia que ela protegerá a cidade. De volta a Shin, Madame Ki se recusa a deixar a aldeia. Mesmo que seu irmão Yang tente convencê-la, ela é firme em sua decisão de permanecer. Ela instrui Xiaomo a trazer sua armadura. Ela responde que, como esposa do general, não deve abandonar a cidade e defender seu povo, a todo custo. Ela sai de casa vestindo sua armadura, reúne o exército e os lidera nas muralhas de Shin. Vendo os soldados se unirem para preparar sua defesa, o irmão Yang os acompanha na preparação, mudando de ideia sobre deixá-los para trás. Um mensageiro notifica Ki sobre os soldados japoneses em Huajie, a 6 quilômetros da cidade. Isso reforça sua dedução de que os inimigos estão atrás de Taizhou, então eles avançam para a Rua Hua. O general japonês afirma que Ki finalmente mordeu a armadilha e está prestes a cair nela. De longe, eles observam os soldados Ming e suas armas recém-equipadas. O general ordena que as tropas de Oda cerquem o exército Ming e usem longas varas de bambu para combater seus escudos. Enquanto os soldados Ming são encurralados e baleados por atiradores dos telhados, Ki tem que subir até um dos telhados para entender melhor onde estão os comandantes. Um mensageiro informa ao mestre Yamagawa e aos outros comandantes que as tropas de Ki estão caminhando pelos becos em direção a eles. Sabendo disso, o general planeja levá-los de volta à rua principal para que possam cercá-los novamente. Por outro lado, Yamagawa sugere que suas unidades de armas não devem permanecer na retaguarda, mas o general não dá ouvidos. Alguns mensageiros reportam-se ao general e dizem que alguns dos soldados Ming foram descobertos perto de Shilane, enquanto alguns lutam contra os homens de Kanashita no mercado. Depois de alguns segundos, os soldados Ming aproximam-se rapidamente da área do general e Ki o encara. Os soldados então se posicionam para se defenderem dos ataques das tropas Ming. Enquanto isso,
Kahata diz que todos os outros estão contribuindo para a batalha além deles. Ele expressa que achava que era Yamagawa quem deveria estar conduzindo a guerra. Yamagawa questiona a não liderança de sua campanha e repete seu argumento de posicionar as unidades de armas na frente. Kahata concorda com ele e diz que o general só o protege porque seu pai pode culpá-lo caso algo aconteça. Ele o convence a unir suas forças para eliminar instantaneamente o exército Ming. Finalmente, ele diz que quer vingança. Apesar de serem instruídos a proteger a retaguarda, os dois decidem prosseguir com o plano. O general está confuso sobre o que Yamagawa está tentando fazer, enquanto lidera suas unidades de armas na vanguarda e confronta os soldados de Qi. Eles disparam contra Qi, os homens de Ming são derrubados e acabam perdendo sua posição. Os Ronins de Kahata estão prestes a lançar seu ataque. No entanto, os soldados de Qi com canhões aparecem no momento certo e disparam seus canhões contra os Ronins, desmantelando-os incapazes de escapar dos tiros. Ao mesmo tempo, em Zhenhe, Madame Qi lidera o seu povo mantendo as suas defesas. Alguns piratas podem escalar as muralhas, mas Madame Qi pode se defender deles. Os piratas finalmente explodem os portões. Então, os soldados Ming bloqueiam imediatamente a entrada por dentro e os prendem com explosivos. No entanto, mais piratas entram nas muralhas e nos portões enquanto matam muitos residentes de Zhenhe, incluindo mulheres. Em seu alívio, parte do exército Ming retorna para apoiá-los, proporcionando motivação e moral ao povo. No entanto, o irmão Yang, ainda nas muralhas, é morto por um dos piratas. Madame Qi o conforta e garante que a cidade está segura, e a disputa continua em Zhenhe. Enquanto os piratas de Taizhou escapam dos soldados Ming, Qi, na liderança, persevera em segui-los para encerrar a luta. Os piratas japoneses estão se dirigindo ao navio para recuar, confiantes com a distância. No entanto, os soldados Ming usam cavalos de lama para alcançar eles rapidamente. Eles lançam seu ataque aos piratas, impedindo-os de escapar. Devido aos movimentos rápidos dos Ming, os japoneses não conseguiram preparar seus navios para navegar. Enquanto isso, o general dá sua ordem final ao mestre Yamagawa para escapar sem ele. Yamagawa lamenta ter agido por vontade própria em Taizhou, sem respeitar a ordem do general. Ele pede desculpas enquanto o general insiste para que Yamagawa saia sem ele. O exército Ming invade o navio e elimina os japoneses um por um. Eles também explodem sua embarcação para garantir que ninguém escape. O general inimigo elogia Qi por tornar seu exército mais forte. Apesar da diferença numérica, parece inacreditável que os Ming estejam vencendo a guerra. O general espera em uma das salas do navio, que finalmente encontra o caminho até onde o general está, onde eles têm uma resolução tácita de acabar com a guerra entre os dois comandos. No primeiro ataque, o general, um samurai treinado, corta a espada ao meio. Eles continuam sua luta enquanto se movem e chegam ao convés do navio. Ele então desarma o general, que rapidamente pega uma espada mais curta. Ele o desarma mais uma vez e eles começam uma briga. Por fim, Qi o encurrala e afirma que deve aceitar a rendição e pergunta seu nome. No entanto, o general recusa-se a dar-lhe uma resposta. O general avança em direção à sua espada e a pega. Ele desafia os soldados Ming a atacá-lo, mas Qi os impede. O general declara Qi de Guang como suas últimas palavras antes de cometer seppuku. O filme termina com o Império Ming finalmente reivindicando a vitória. Espero que tenham gostado. Até a próxima.